Queridos irmãos e irmãs, esta semana que antecede a solenidade de Pentecostes é chamada da Semana da Unidade e a semana na qual somos convidados a rezar pela unidade de todos os cristãos. E é justamente sobre a unidade que Jesus vem falar no Evangelho de hoje. Este trecho que nós ouvimos pertence ao trecho da famosa oração sacerdotal que Jesus dirige ao Pai em favor dos seus. Desde terça-feira, nós estamos ouvindo esta oração que se encerra no dia de hoje. Mas algo que Jesus coloca nesta oração ao Pai de forma insistente é a unidade. Que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Jesus reza hoje não somente para os apóstolos, os discípulos que ali conviveram com Ele, mas Jesus reza hoje de maneira especial por todos aqueles que vão crer através da sua palavra. Jesus reza por nós, que não convivemos com Ele de carne e osso ali, como os apóstolos em Jerusalém, mas Jesus pensa já em nós. Antes de nós existirmos, Jesus já estava rezando por cada um de nós. Mas como eu disse, querido irmão, querida irmã, na oração de hoje nós vemos um ponto fundamental e insistente de Jesus: a unidade. A unidade é dom de Deus. A unidade é algo que move a igreja. É tão importante que no nosso credo nós professamos: creio na igreja una. Ora, mas no que consiste a unidade da igreja? O que consiste a igreja católica ser una? Ora, meus queridos, a unidade aqui não significa uniformidade. A unidade aqui não significa que todos devem ser iguais. Pelo contrário, a unidade só existe quando há diferença. A igreja é una, não porque ela é uniforme, mas a igreja é una porque nela há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, mas um só é o Senhor. A igreja é una, porque apesar das suas diferenças, apesar das diferenças que existem dentro dela, busca um único objetivo, uma única meta: Jesus Cristo. Ora, meus queridos irmãos, é Jesus que faz a igreja viver a unidade. É Jesus a nossa meta. É Jesus o nosso objetivo e é o amor a Ele que nos faz ser irmãos. Que nos faz ser irmãos. Mas também a igreja é una. A igreja vive a unidade porque o fundamento da igreja é Deus. Um Deus uno e trino. A base da igreja é a Santíssima Trindade, a unidade perfeita. E por isso a igreja é una, e por isso a igreja é santa, porque o seu fundamento é Deus, uno e trino. O seu fundamento é Deus, e por isso ela é santa. Mas infelizmente, a igreja também é formada por homens e mulheres frágeis, limitados. E muitas vezes, queridos irmãos, esta unidade
é corrompida ou é rompida. Ao longo dos séculos de existência da igreja, nós vemos que muitas divisões foram acontecendo. E a divisão, ao contrário da unidade, que é dom de Deus, a divisão é obra do demônio, é obra do diabo. E nós somos chamados a ser instrumentos de unidade. Somos chamados, apesar das nossas adversidades, a apontar um caminho que nos une. Nós sabemos que esse caminho é Jesus. Mas nós também corremos o risco de, ao invés de sermos sinais de unidade, sermos sinais de divisão. É justamente isso que a primeira leitura mostra para nós. Ali, na condenação de Paulo, do apóstolo Paulo, dois grupos, aparentemente, ou melhor, dois grupos religiosos, mas com muito viés políticos, causam uma divisão. O grupo dos saduceus e o grupo dos fariseus. Ora, os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não. E quando nós colocamos as nossas diferenças como centro das atenções, causamos divisões, como acontece na primeira leitura de hoje. Quando nós colocamos dentro da igreja as nossas opiniões, muitas vezes ignorantes, muitas vezes fúteis, causamos divisões. Quando nós colocamos dentro da igreja os nossos desejos, os nossos caprichos, sem olhar o contexto e sem olhar o todo, nós somos sinais de divisão, causamos divisão. Quando nós colocamos nossos interesses políticos, sociais ou culturais dentro da igreja, causamos divisões. E como isso é atual nos dias de hoje, em que a igreja é dividida entre direita e esquerda. Ora, se o mundo é dividido assim, a igreja não pode. Se o mundo é dividido entre tradicionalista ou conservador ou liberal, na igreja não pode acontecer isso. E quando isso acontece, a igreja é corrompida. E nós cristãos não somos chamados a igualar ao mundo, a trazer a podridão do mundo para dentro da igreja, sobretudo no que se refere a questões políticas. Não são as políticas partidárias que nos unem. Entendem quando eu digo aqui política? Me refiro à política partidária. Não é isso que nos une. Jamais. Doa quem doer. Você pode ter a sua opção, para quem for, qual partido, qual candidato, o problema é seu. Mas não traga isso para a igreja, e a igreja não pode adotar isso para si. E infelizmente é isso que nós vemos. Nós cristãos somos convidados a sermos sinais de unidade, porque a unidade é dom de Deus, e é isso que Jesus desejou para nós, para a sua igreja. E também não podemos aqui esquecer ou deixar de falar da unidade entre nós cristãos de maneira geral. Quantas vezes brigamos entre igreja católica, evangélica, aquilo outro. Temos algo que nos une e é bem maior. E este bem maior é Deus, é nosso Senhor. E as nossas diferenças não podem ser empecilhos para sermos um só povo, um só rebanho. Por isso hoje, somos convidados, queridos irmãos, a pedir este dom a Deus, o dom da unidade. Não somente na igreja, mas nas nossas famílias em casa. Na sua casa, você tem sido sinal de unidade. Na sua casa, você tem promovido a paz, você tem promovido o diálogo, você tem promovido a união dos seus filhos, dos seus pais.
Ou você é sempre motivo de divisão? Peçamos a Deus que nos dê este dom. E que Nossa Senhora, Mãe da Unidade, ela que é Mãe de todos nós, possa nos unir num só rebanho, junto ao eterno pastor, que é Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.